foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou e grande amor. Naquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me abençoou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O meu céu é a estrela da manhã. O reino de Deus não na vida. Príncipe da paz, grande meu Shaddai. Santo de Israel, luz do mundo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Ontem passamos uma tarde maravilhosa de comunhão aqui no templo. Gratidão no coração da igreja por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E hoje é um domingo muito especial. Estamos encerrando as celebrações de
missões nacionais. As nossas ofertas ainda podem chegar até semana que vem, mas hoje são 2 cultos muito especiais. Eu quero te convidar a celebrar o Senhor com alegria no seu coração por toda a obra que o Senhor tem feito na sua vida, na vida da nossa igreja, toda a obra missionária que nós, como igreja, temos abraçado e servido ao Senhor através dessa obra linda. Hoje é o nosso tão divulgado culto regional. Já pela passagem do som, os irmãos já viram que o ritmo brasileiro vai estar presente aqui. E a gente vai adorar o Senhor como a gente é. Um povo festivo, um povo que gosta de música, um povo alegre, apesar das nossas dificuldades como nação. A Igreja do Senhor se posiciona para fazer festa ao Senhor, porque a gente sabe que o Senhor continua no controle da nossa nação, amém? Apesar de todas as dificuldades, o Senhor é por nós e o Senhor tem nos ajudado a ser igreja, a ser cidadão, a ser gente de Deus na nossa nação. E a obra do Senhor começa através da igreja. Que a gente possa hoje entregar nossa melhor adoração ao Senhor. Te convido a ficar em pé. Nessa primeira oração nós vamos declarar por que nós estamos aqui. E depois nós vamos só festejar. Festa ao dono das nossas vidas. Festa ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, é muito bom estar na sua casa. Templo aberto, igreja reunida, povo feliz por ver as grandes obras do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, nós te amamos e nós celebramos ao Senhor com toda a nossa alegria. A nossa vida é santificada pela presença do Espírito Santo em nós. As nossas emoções são santificadas porque o Espírito Santo habita em nós. Então que haja alegria santa nessa manhã, que haja festa e celebração ao único que nos dá alegria, paz e contentamento, que é o próprio Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está aqui neste lugar. Receba toda a honra da tua igreja, Senhor. Receba todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar que Ele é nosso lugar seguro, nossa torre forte. Corremos para Ele, estamos seguros. Vamos louvar. Venho
toda honra e toda glória e todo louvor. Jesus Cristo é a única esperança. Você pode declarar isso forte, bem bonito, porque tem sido o nosso lema. Vamos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. Quero ouvir o vocal falando no microfone também, ficar bem forte, bem bonito. O pessoal de casa ouve bem. Vamos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. O que mais Ele é para você? O que mais Deus é para você? Nós vamos declarar que ligados nele, nós podemos frutificar. Ligados nele, na videira verdadeira, nós podemos ser o que Ele quer que a gente seja. Então celebre com essa canção bem animada ao Senhor nessa manhã.
graças ao Senhor. O nome todo-poderoso, o nome que salva, o nome que traz esperança, o nome, sim, de um Deus tremendo, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. Vamos declarar: em nenhum outro há salvação. Vamos juntos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você já falou o nome de Jesus para alguém essa semana? Pode mudar a vida de alguém. Você dizer de Jesus. Não precisa fazer teologia, não precisa saber muita coisa. Conta o que Jesus fez na sua vida. E esse testemunho pode ser ponte para chegar ao coração de outra pessoa. Nós temos a luz, que é Cristo, e precisamos iluminar, ou alumiar, ou acender o candeeiro. São palavras que a gente vai cantar nessa última canção ali, desse momento, porque essa canção, Lamparina das Nações, foi um dos hinos de missões nacionais, alguns anos atrás. Nós estamos trazendo ele de volta para a gente dizer que sim, nós não podemos esconder a luz de Cristo. Pelo contrário, deixa a luz de Deus brilhar. A igreja precisa resplandecer neste mundo em trevas. Igreja sou eu e você. Vamos iluminar nossa nação? Vamos lá, de lamparina? Oxi.
estamos reunidos aqui para adorar, louvar o Senhor e pregar a sua palavra. E nesse momento de celebração, de alegria, irmão, sim, na presença de Deus, nós vamos ofertar, nós vamos entregar dízimos, ofertas ao Senhor. Meus irmãos, a igreja tem sido cuidada pelo Senhor. A sua potente mão está estendida sobre este local. A despeito, sim, das nossas dificuldades, limitações, mas o Senhor é sobre nós e em nós. Então, você tem a liberdade nessa hora. E vale a pena a gente agradecer e lembrar os irmãos que estão de forma online, que você pode fazer parte desse momento também. Irmãos, nós criamos, as igrejas precisaram criar uma forma muito, direta, mais clara de contribuição, que até assim pela transferência eletrônica, bancária, pelo Pix, porque nós entendemos que nós mantemos essa estrutura que nos acolhe. Irmãos, nós não temos vergonha de dizer que nós entregamos dízimos, ofertas, porque na verdade o dinheiro nem é nosso, é do Senhor. Então, com essa alegria, com esse contentamento, nós vamos ofertar ao Senhor. Cantemos a canção e você tem a liberdade de fazê-lo nessa hora. Celebremos.
consagrar ao Senhor dízimos e ofertas. Meus irmãos, mas nós também iremos clamar ao Senhor, porque nós temos jovens na nossa igreja, Leonan, Micael, tem meu filho Davi, como foi no fim de semana passado, esses também estão prestando concursos para o sonho, para o projeto de vida. Tem também neta da nossa irmã Mariângela e outros que nós conhecemos. Então nós iremos consagrar esses dízimos, essas ofertas ao Senhor. E ontem eu ainda estou sobre o impacto de ontem, do leilão, de um valor previsto e um valor quase que triplicado, dobrado assim, porque o Senhor é bom e suas misericórdias não têm fim. Se você tem algum motivo de oração, durante a oração, eu não preciso ver, o Senhor está vendo, ninguém precisa ver também. Se durante a oração você quiser entregar uma causa muito íntima, muito reservada ao Senhor, que o Senhor conhece, muitas das vezes, sim, o Senhor conhece, mas o seu travesseiro com as suas lágrimas sabe, conhece nesse sentido, acolhe as suas lágrimas, você também erga a sua mão e, Senhor, vem em meu socorro. Quando a igreja do Senhor, quando nós somos esperança para muita gente mesmo, você de alguma forma erga a sua mão e diz, Senhor, o Senhor vem em meu socorro, porque eu não aguento mais. Estou aqui nessa celebração, estou de coração aberto, de peito aberto, mas eu preciso da tua intervenção nessa questão. Você, durante a oração, você erga as suas mãos, nós iremos clamar pela sua vida. Oremos. Nosso Deus, bendito Pai, nós celebramos, ó Deus, a bênção da vida, ó Deus, a bênção, ó Deus, da salvação, esse momento que a tua igreja se reúne com alegria, ó Deus, com disposição, com fé, ó Deus, sim, na esperança que é Jesus para as nossas vidas. Nessa hora, ó Deus, de modo muito responsável, espiritual até, de modo, ó Deus, que o nosso coração está na tua obra, ó Deus, nós consagramos todos os recursos financeiros depositados aqui, sejam transferidos para a conta da igreja, ó Deus, nós te pedimos que a gestão desses recursos financeiros possam ser feitos, ó Deus, tudo da melhor forma possível para a glória do teu nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque Jardim Santíssimo tem sido alvo do teu amor, tem sido alvo, ó Deus, das tuas mãos poderosas, e nada tem nos faltado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, quando nós olhamos lá para trás, e nós temos ali salas, ó Deus, a sala das crianças, ó Deus, feita com capricho, irmãos nossos, nós te louvamos pela vida de cada um, ó Deus, que colocaram ali o seu suor, o seu empenho, a sua palavra, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo zelo que o Senhor tem tido com cada irmão ali que colaborou, que ajudou. Obrigado porque não deixou faltar nada, ó Deus. Nessa hora nós entregamos também isso tudo ao Senhor. Nosso Deus, nós te pedimos agora pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, por aqueles que estão daqui a pouco sendo submetidos a um exame, ó Deus, público, ó Deus, a um sonho, a um projeto de vida, para que a vida possa, ó Deus, ser melhorada, ser aperfeiçoada, no nome de Jesus, ó Deus, da calma, da paz, tranquilidade aos nossos aqui de Santíssimo, ao Davi, ó Deus, a outros que nós não conhecemos, mas que, ó Deus, aprove o Senhor, fazer com que eles chegassem até aqui. Então, ó Deus, essa continuidade nesse concurso, que o Senhor revele a tua vontade, ó Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, ó Deus, entra com providência também na vida do teu povo. Quando aqueles com a sua mão erguida, talvez, ó Deus, as duas até, ou uma, ó Deus, estão clamando por algo que eles talvez choram toda a noite, que somente o Senhor e o seu travesseiro sabe, ó Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos a intervenção do Senhor. Ó Deus, obrigado por essa festa, por essa celebração. Obrigado, Deus, porque hoje nós temos o privilégio, ó Deus, de estarmos na tua casa, quando muitos não podem estar. Então, ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Poder sentar, irmãos. Talvez algum vizinho depois diga assim, teve forró na igreja. Aí a gente responde, não, teve forró não, teve uma música dos céus, irmãos. Porque a música do... Irmão, que bênção, irmão Miquel, Deus te abençoe. Que coisa extraordinária. Eu não consigo tocar sanfona porque é muita coisa para mim, entendeu? Mas quero agradecer não somente a irmã Miquel, sua esposa, está ali, já segurou, a gente já viu que é. Esposa noiva? Então, muito bem. Esposa do Miquel, quero agradecer a Ulisses, na bateria, Deus abençoe, filho. E também a Hudson, mais uma vez, aí não é a primeira vez do Hudson, no baixo. Que benção ter esses irmãos que colaboram. Isso é visão de reino, irmãos, de que o nosso talento, o nosso dom, ele não fica preso só, talvez na nossa igreja de origem, mas ele atinge várias localidades.
Quero agora, no domingo, já que eu falei na quarta, registrar a gratidão pelas orações, pela recuperação minha de Covid, né? Apesar de ter sido vacinado as 2 vezes. Mas eu quero agradecer o apoio, irmãos, o suporte da igreja. As orações chegam lá. E meus sintomas foram tardiamente descobertos, porque se confundiam com outro tratamento que eu já vinha fazendo. Enfim, mas muito obrigado. E estamos aí. Ontem, inclusive, a gente deu apoio aí, aquela força para o leiloeiro que estava aí com os irmãos. Então, foi uma bênção, irmãos. Foi marcante, guardei já no meu coração. E isso entrou para a minha história. Meus irmãos, eu queria pensar com os amigos, com a igreja e com muita gente online. Como eu estou feliz. E eu quero só fazer esse comentário, irmãos. Eu insisto nisso, eu sou muito repetitivo, eu assumo isso. Mas nós não sabemos ainda o poder dessa mídia que chega nos lugares mais distantes. Então, tem ali por trás, irmãos, pessoas que não são do Rio de Janeiro, pessoas que são de outras cidades, pessoas que acompanham atentamente, não assim a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, nesse sentido de assistir, mas de prestar um culto ao Senhor conosco, e isso é um poder incrível da mídia. Quando as nossas mídias, seja o Instagram, enfim, Facebook, WhatsApp, escolha a sua mídia aí. Quando ela é usada para o melhor, para o bem, para, o avanço do Evangelho, irmãos, isso é extraordinário. Isso é fantástico. Lembra daqueles, talvez os mais clássicos de cabelos brancos vão lembrar, né? Quando a televisão chegou no Brasil, enfim, aí as pessoas dizem, isso é objeto do diabo, isso é... Irmãos, nada disso. Todas as coisas que a gente tem precisam ser usadas para a glória do Senhor. Escolha os seus itens materiais, precisam ser usados para a glória do Senhor. Isso aqui pode ser bênção, mas também pode ser maldição. Então, que bênção. Eu quero fazer esse comentário e dar a saudação aos irmãos, às irmãs, amigos que nós temos, crescido por esse tempo em Jardim Santíssimo, nesse poder da mídia para o melhor, para a glória de Deus. E quero falar, sim, de esperança, porque de modo proposital e intencional, a gente tem um versículo aqui que atinge Nordeste, seja com triângulo. Cadê o triângulo? Acho que eu estou com a triângulo, irmãos, fantástico, nem gostei do triângulo, nem sabia desse talento do Márcio. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Jesus chega nos mais recantos do nosso país. Os irmãos que foram visitar a carreta, viram que a carreta surge de um sonho de uma pessoa que estava com um dente com problema, irmãos. E a pessoa, num ato de desespero, usa um alicate para arrancar o seu dente. A partir daí surge a gênese de um projeto, de uma carreta missionária, e que sim, segundo Missões Nacionais, já há uma ideia de, para a glória do Senhor, ano que vem, já ter uma segunda carreta. Ainda ontem eu estive com ela no barco missionário, assim como o barco missionário no Amazonas faz aquele trabalho. A Mônica de Campos falou, pastor, estou aqui, tirei foto na carreta, prestei o serviço o dia inteiro. Irmãos, porque o Evangelho de Jesus chega para todos. Então, que a nossa profissão seja bênção. Eu oro, sim, para as nossas irmãs, nossos irmãos, nossos meninos. Quem sabe, irmãos, numa profissão você possa ser bênção. Como essa dentista como, psicólogos são, como, enfermeiros são, e isso tudo chega nos mais recantos do nosso país. Evangelho de Jesus, esperança para todas, o texto é o contrário, né, Dani? Acho que só teve uma confusão aí. É Atos 17, de 27 a 31. O 1 João a gente vai usar só para bênção, no finalzinho. Tá bom? Atos 17, de 27 a 31, diz assim, enquanto a Dani coloca para a gente, é o final do discurso de Paulo, Atos 17, de 27 a 31, diz assim, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar ao mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos, antes da oração, ler o verso 30, que eu chamo de verso central desse finalzinho do discurso de Paulo em Atenas, reunidos ali com outros discípulos e com muita gente,
sedenta pelo Evangelho, que diz assim, vamos juntos? Mas Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Meus irmãos, o texto é incrível, o texto tem a ver com cada um de nós, o texto tem a ver com o testemunho de Paulo no Areópago, quando na verdade, meus irmãos, ele envolvido com a obra missionária, ele envolvido e comprometido com as coisas de Deus, faz um dos seus discursos mais inflamados de todos os tempos. Meus irmãos, e antes de Paulo há um ministério de Jesus. Uma das marcas do Evangelho de Jesus, uma das marcas da palavra de Jesus, já compartilhei com os irmãos que era dividido em 3 coisas: pregação, cura e libertação e ensino. Esse tripé Jesus fazia o tempo todo e se relacionava com gente. Irmãos, Evangelho de Jesus é esperança, sim, a própria expressão do termo Evangelho significa boas novas do Evangelho, boas novas de coisas, sabe, para o ser humano, para gente que está à margem da sociedade. Hoje à noite você tem que vir, precisa chamar alguém que precisa vir, porque você vai ver jovens recuperados para a glória de Deus, irmãos. Coral da Cristolândia, quem nunca assistiu precisa ser impactado por gente, não vou aqui exagerar, irmão, gente que era como se fosse trapo de imundícia da nossa sociedade, do nosso mundo, jogado para escanteio, e hoje recuperados estão. Que sorriso daqueles rapazes. Isso é esperança, meus irmãos. Então, Evangelho de Jesus lidar com gente, sim. E o Evangelho, eu vou insistir isso aqui em alguns minutos com os irmãos, toda vez com a Igreja do Senhor, Evangelho de verdade não é só para a gente. É impossível, irmãos, conter no coração. Na quarta-feira nós ouvimos aqui o testemunho de uma jovem do Nordeste, desse ritmo que a gente, né, chega a dançar ali, eu não me arrisco mesmo, que se eu se empolgar já era, irmãos. Mas olha, a gente, né, se arrisca, meus irmãos, esse ritmo contagiante do Nordeste. A jovem diz, eu me encontrei com Jesus, eu não consegui guardar no meu coração. Não faz sentido ser cristão, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser um jovem, ser um adulto, tanto tempo na estrada cristã e não abrir a boca para falar de Jesus. Não abrir a boca, não faz sentido, mas Paulo abre a sua boca, irmãos. E o discurso dele é inflamado quando ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está, palavra de Pedro, Atos 10, 34. Paulo, anos mais tarde, escreve para a igreja de Roma, Romanos 2, 11. Deus não faz acepção de pessoas. Paulo depois escreve para a cidade de Éfeso, para os irmãos, aos Efésios, Efésios 6, 29, Deus não faz acepção de pessoas. Ele escreve para Colossos, uma cidade estratégica, que precisava e que tinha irmãos operosos, talvez como Jardim Santíssimo, Deus não faz acepção de pessoas. Depois Tiago bebe dessa informação e divide, olha, e reforça a ideia, Deus não faz acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, versos 1 e o verso 9. Depois, meus irmãos, Pedro, agora já com seus cabelos brancos, experiente da vida, diferente do Pedro de Atos 10, 34, mas o mesmo no seu sentido de mensagem, ele diz, Deus não faz acepção de pessoas, 1 Pedro 1, 17, para trazer o que para nós, irmãos? De que não dá para conter isso tudo aqui, sabe? Esse templo se torna pequeno, irmãos, diante da nossa celebração, mas evangelho de verdade quer mudança de vida. Irmãos, e eu gosto de uma amiga, de uma irmã cristã, gente boa demais, ela diz que nós gostamos o que ela chama de contemplação. Nós gostamos disso aqui, como é bom celebrar o Senhor, irmãos, mas tem gente lá fora, e já estou dando a pista para os irmãos, dia 30, irmãos, dia 30, se não me falha a memória, 30 de outubro agora, Projeto Esperança, parte 2, eu não gostaria, sinceramente, irmão, de ver só os adolescentes com a sua camiseta. Isso é missão da igreja, não é só dos jovens da igreja, meu irmão. Levar a esperança aqui na porta, irmão. Na porta aí, do lado, nas ruas que eu subi com uma galera jovem, irmãos, que coisa extraordinária. Meus irmãos, porque o evangelho é para todos, Deus não faz acepção de pessoas. O contexto é exatamente esse. Paulo e Silas, então, diante de uma viagem missionária, chega a Tessalônica, depois de Tessalônica passam para Bereia, e lá em Bereia, a Bereia histórica, diz o texto que as pessoas que ouviam a palavra dos apóstolos conferiam se era assim mesmo. Olha que coisa. Por isso a minha crítica ferrenha mesmo. Tem gente que gosta de muita coisa de YouTube, muito, sabe? Nada contra, irmão, mas vá para a palavra no nome de Jesus.
mas esse pregador aqui, essa pregadora, esse negócio, que contemplação, contemplação. Examine na palavra, é na palavra, irmãos. Sabe, Hernandes Dias Lopes diz que uma das coisas que mais o incomoda nesses tempos finais é de que a gente deixa de ser igreja porque a gente não vai na palavra. A gente deixa de orar, a gente deixa de fazer o básico. Meus irmãos, esse culto, tudo isso que nós dizemos que somos igreja, precisa, sabe, refletir lá fora. O cântico Lamparina das Nações é de 2012, na verdade ele é uma reconstrução de um cântico muito mais antigo, mas em 2012 ele foi de novo celebrado, dizendo que nós somos, sabe, aqueles que iluminam o caminho de um povo perdido. Os nossos dons, os nossos talentos, tudo que a gente tem para fazer lá fora, mas também na igreja, precisam refletir a luz de Jesus. Meus irmãos, Paulo então chega depois de passar por Tessalônica, por Beré, chega a Atenas. Esse texto é conhecido dos irmãos, e ai do irmão e da irmã se não souber esse texto de cor. Você precisa entender que aqui ele chega e tem vários altares, berço do conhecimento da humanidade, Grécia, olha que coisa. Mas tem um altar lá dizendo ao Deus desconhecido, e ele diz, sabe, muito humilde, Paulo, gente boa, não seria esse Deus aí, eu vi que vocês são um pouco supersticiosos, mas seria esse Deus que eu vos anuncio, você conhece essa história. E aí um discurso inflamado de compromisso com Deus, ele começa a falar da graça salvadora de Jesus, dizendo que esse Deus aí, ele criou tudo, e ele vai falando, vai discursando, e eu fiz ainda apenas um pedacinho do final, porque o verso 30, irmãos, o verso 30, e por isso que tem a ver com culto regional. Se a gente fala de Nordeste, um outro dia a gente pode falar do Sul, a gente pode falar, sabe, de outros lugares mais distantes de nós, do Amazonas, por exemplo, porque, meus irmãos, Deus não leva o tempo de ignorância, do pecado, do desconhecimento, ordena agora a todos os homens, a toda a humanidade, em todo lugar, que se arrependam. O culto aqui faz sentido se essa mensagem levar a mudança de vida, a arrependimento. A arrependimento. As nossas ações precisam levar pessoas a arrependimento. A pregação, então, precisa ser de correção, sim, precisa ser de advertência, precisa ser de mudança de vida, meus irmãos. Porque só dá para celebrar aqui, entende? E você diz, mas o irmão, sabe, o irmão fica elétrico, que coisa. Mas por quê? Porque agora os nossos pecados são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, irmãos. Só dá para celebrar, só dá para festejar desse jeito, porque houve arrependimento e crença na esperança que é Jesus. Mudança, metanoia. Me permita dividir com os irmãos, talvez apenas essa segunda vez. C.S. Lewis, que escreve as Crônicas de Nárnia, conta que metanoia, que é arrependimento no real sentido da palavra, é mais ou menos isso. E ele tenta cunhar o conceito de arrependimento, de metanoia, de mudança de vida. Imagine você que você tem uma fazenda ou um sítio, e até então não chega energia elétrica nesse sítio ou nessa fazenda. Você então cozinha, você faz as suas atividades, toda a benfeitoria que você pode fazer no seu sítio, na sua fazenda, é feita sem o recurso da energia elétrica. Os irmãos aqui têm energia elétrica em casa. Mas imagine que nesse sítio, nessa sua propriedade, não tem energia elétrica. Um belo dia, batem na porta, na porteira principal. É o técnico da empresa de energia elétrica da região. E diz, senhor, senhora, a energia elétrica finalmente chegou à sua casa, chegou à sua propriedade. O senhor precisa puxar um fio e fazer essa ligação aqui para o senhor ter energia elétrica em casa. Então, tudo isso que ele precisa fazer agora é uma mudança, é uma expansão de pensamento. Isso é metanoia, isso é arrependimento. Se eu pensava de um jeito, eu não posso pensar mais. E aí ele passa agora a ter as suas atividades, a sua fazenda, do seu sítio, de outro modo. Agora ele tem água quente. Agora ele pode ligar equipamentos e melhorar a sua plantação, cuidar melhor dos seus animais, porque ele tem energia elétrica. Você percebe o que significa, então, arrependimento? É mudança, de expansão da mente. Não dá para continuar confrontados com a realidade que é Jesus na nossa vida, que é esperança. Não dá mais para continuar reagindo à vida ou agindo na vida à margem do pecado. Passa a ser um preço muito caro. E tem gente pagando até hoje o preço caro do pecado.
metanoia, arrependimento, e o que o verso 30 está dizendo, Paulo, com a sua boca cheia de Deus, está dizendo, Deus agora não leva o tempo de ignorância, mas em todo lugar, Nordeste com esse ritmo incrível, Sul, talvez com a sua frieza, mas um dos lugares que precisam ser alcançados por missões nacionais, pelas igrejas do Senhor, por essa igreja. Sul, onde os índices de suicídio são um dos maiores, onde na relação de habitantes por igrejas não existe. Ribeirinhos, Amazonas, que algumas comunidades ainda não foram atingidas, porque você está há 15 dias de barco, navegando de dia e de noite. Eu posso falar porque, irmãos, é um negócio estranho demais, você entrar no barco e você navegar 3 dias de noite, você almoça, come, tudo está lá no barco e você não vê, só vê mato e água. E a primeira comunidade que tem radicais nossos, como as nossas meninas aqui, meninas que estão lá, radicais Amazonas, há 3 dias, e outras comunidades há 15 dias, mas, meus irmãos, nós fazemos isso para levar ao arrependimento e à mudança de vida de gente que a gente não conhece. Por isso, irmãos, nós fazemos sim leilão, faz aí, irmão, um almoço, vamos fazer um bolo. Irmãos, porque os recursos chegam lá e a gente sabe que chega. Meus irmãos, o texto está nos levando a um posicionamento sim, irmãos. Evangelho de Jesus de verdade é esperança para todos nós. Se é esperança para todos nós, precisa ser para as pessoas que a gente conhece, irmão. E isso vai fazer sentido. Hoje você já notou que não tem pontos, né? 1, 2, 3... Mas a realidade do versículo 30 nos diz de que Deus não leva em conta o tempo de ignorância e ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Só faz sentido o nosso louvor, só faz sentido a nossa educação religiosa, ensinar Bíblia, só faz sentido os nossos recursos, mínimos que sejam, só faz sentido uma igreja, um templo, com ar-condicionado, com um banco, sabe? Essa realidade que a gente vive só faz sentido, irmão, se isso promove transformação em vida daqueles que mais precisam. Entenda isso e aceite o desafio, irmãos. Não fique, sabe, apático. É tempo, irmão, de nós refazermos fala no nome de Jesus. É tempo de a gente, sabe, de diminuir as nossas tensões e dizer, eu estou aqui para servir a Deus, a igreja do Senhor. Porque vale a pena, irmãos. Esse Paulo, no seu discurso, ele fala uma coisa e eu quero destacar aqui só 2 versos. Verso 25 e verso 27. Ele diz que Deus não é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Quando eu leio isso, eu lembro dos nossos irmãos, daqueles que pegaram Covid, foram curados para a glória de Deus. Eu lembro de gente que precisa, que hoje, perto de nós, seja, sabe, no Albert Schweitzer, no Rocha Faria, em um hospital, precisam, sabe, de respiração, porque olha só, diz o versículo 25, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Nós não estamos aqui por nós mesmos, irmão. Não, que eu peguei meu carro, peguei minha bicicleta, eu vim a pé. Não, esqueça isso. Quem nos permitiu foi graça e misericórdia de Deus. Diz o texto que Ele nos deu, sabe, a respiração e todas as coisas. Como é bom ser grato ao Senhor. Eu caminho por fim porque o verso 27 diz assim, essa é uma forma de Deus chegar perto de nós, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar. O que eu falo, ainda que não está longe de cada um de nós, Deus está perto. E a igreja precisa ser esse elemento, essa agência que leva a mensagem salvadora, transformadora de Jesus para aqueles que mais precisam, inclusive nós. Meus irmãos, é Ele quem dá a vida a todos nós, e é Ele também que no tempo dEle, da forma dEle, Ele tira, e a gente muitas das vezes não entende. Ele não está longe de cada um de nós. Evangelho de Jesus é esperança para todos. Paulo está aqui em Atenas, num local central, dizendo para esses camaradas, e aí diz o texto que alguns creem, outros não, mas Paulo cumpre a sua missão. Termino dizendo, qual é a sua missão nessa terra? Estamos em outubro, 2021, com pandemia,
com as nossas doenças, com os casos de lutos à volta de nós, já está acabando. Qual é a sua missão sobre a terra? Qual é a sua maneira de agir sobre essa vida? O tempo está passando. E seria bom a gente, como o poeta diz, a gente aprenda a saber viver, irmãos. Evangelho de Jesus é esperança para todos. Que você leve esperança, seja num cântico assim, numa celebração. Que você leve esperança em uma palavra, irmãos. Em uma palavra. Já já nós vamos estar recebendo o Evangelho de João. A igreja adquiriu. Mas eu vou pedir, no dia que a gente entregar, que você só faça esse estudo, que você se aproxime, ou então discípulo ao lado, tá? Com alguém que você quer levar para o céu. E precisa ter essa sua lista pessoal. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Amém. Meus irmãos, nós vamos, nessa hora, ter um momento de comunicações, porque a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai cantar mais uma vez, daqui a pouco, mas eu preciso fazer algumas comunicações para os irmãos. Mas antes, eu sinto assim que eu estou incomodado, né? Pode deixar aí. Mas a gente precisa orar. E aí, sentados, eu vou deixar os irmãos online, porque eles não estão assistindo o culto, eles estão participando de um culto, que você, pelo menos, em um breve minuto, assim serenos agora como nós estamos, a gente possa orar ao Senhor. E desse dia de domingo, primeiro domingo de outubro, que a gente peça ao Senhor que a gente seja esperança, seja para as nossas crianças, seja para o nosso bairro, seja para a nossa família, para fazer sentido todos os dias que nós colocamos nosso pé aqui. Faça a sua prece, faça a sua oração. Eu termino mais uma vez orando e a gente tem as comunicações importantes. Oremos. Oremos. Nosso Deus, toma cada vida aqui nas tuas mãos, independente da idade, do tempo de encontro com o Senhor, e aqueles também que estão de forma online, que o Senhor possa acolhê-los e possa transformar o que precisa ser transformado no nome de Jesus. Que a esperança que é Jesus, ó Deus, nós possamos levar para todos, porque nós já sabemos e vimos pela Tua Palavra e constatamos de que o Senhor não faz acepção de pessoas. Mas quando essas se encontram com Jesus, a vida precisa ser acertada, consertada e transformada para a glória do Teu nome. Que, ó Deus, nesse tempo nosso cronológico, em que nós estamos aqui no mês de outubro, te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa mostrar o Teu plano para cada um de nós, que abracemos a fé em Jesus e abracemos a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós, de modo individual, mas como uma igreja Tua. Receba, ó Deus, a nossa oração, receba, ó Deus, o nosso clamor, pois nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pense sobre isso. A esperança que é Jesus, ela precisa ser compartilhada para todos. Então, agora sim, irmãos, nós temos o coral da Cristolândia. Falei rápido, mas queria dizer que você precisa convidar para alguém, porque você vai ver e você vai sentir impacto. Quem nunca viu, você vai ser impactado. Hoje à noite, chegue cedo, 7h30 nós começamos o culto pontualmente, então nós precisamos que você venha e traga alguém. Traga alguém. Não é proibido você, pelo contrário, nós não estamos mais dizendo a expressão visitante, ele é um convidado. Visitante, ele vem e depois talvez nem volte. Convidado passa a ter um compromisso, e aí você convidando a pessoa, olha, você é meu convidado, dá um outro, né,
uma pompa maior, um negócio assim, fantástico, extraordinário. Você é meu convidado, muda a vida. Outra convocação, outro pedido, irmãos, é sobre o encontro de sábado das famílias, é para as famílias, aí você inclui todo mundo, sabe, primos, parentes distantes, cunhado, todo mundo, irmãos. Eu gostaria que a gente tivesse um número maior do que a gente teve das outras vezes, e é possível ter, no sábado que vem, a gente tem o preletor Gilberto Nobre, da Igreja Batista Parque São Basílio, vai ser, então, sábado que vem, às 19h30, aqui, e tem um link de inscrição, você precisa se inscrever para estar presente, então não deixe de vir. Um outro convite, meus irmãos, diante do sucesso dos últimos almoços, a gente tem um almoço para a Conferência Transbordar, em que nós já estamos atuando, enfim. Esse é um cardápio, assim, especial. Quem participou da outra vez de missões, você vai ver que é fantástico. Os irmãos aí chegam cedo, começam, sabe, temperos de qualidade, entendeu? Inclusive, o irmão que recebeu lá o... Né? Cadê o irmão? Está lá, então. A gente teve um leilão de temperos. Foi algo... Esse irmão vai ajudar com esses temperos aí, vai ficar um negócio fantástico, entendeu? Então, venha. R$15 apenas, módico o valor, encomendas com a irmã Delvânia, vai ser dia 17 de outubro. Meus irmãos, eu falei de 3 coisas. Por último, eu queria só falar a quarta, que a partir de semana que vem nós estamos recebendo o 3º candidato ao ministério pastoral dessa igreja. Meu convite, os irmãos, minha convocação é que você ore. Então, o único pedido é que você esteja orando. Nós estamos caminhando já para uma reta final, tudo debaixo de oração. Tudo debaixo de oração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e agora a gente tem um momento da bênção? Ou depois? Então, sim, muito obrigado. Eu falei que tinha que levantar a mão. Eu vou dar a bênção, irmãos, e eu preciso hoje correr para Nova Bereia. Desculpa, mas à noite a gente se vê, porque hoje eu inclusive tenho ceia lá. Irmão Fábio está pedindo uma informação, para dar uma informação importante. A van, os irmãos que vêm de van, ela vai até pegar os irmãos, mas na volta precisa levar os meninos a Cristolândia junto com a Kombi. Então o serviço da van só vai para buscar os irmãos. Na hora de voltar, os irmãos precisam ter a carona solidária dos nossos irmãos de Jardim Santíssimo para ajudar nas caronas, enfim. Então, o serviço da van é só para buscar os irmãos para o culto à noite. Na hora de levar, não tem como, porque a gente vai ter que levar os meninos a Cristolândia. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos dar e receber a bênção. E eu só queria mostrar esse texto aí para os irmãos, que eu tenho feito em todo momento da bênção. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pense em qual vontade você tem feito, a sua ou a de Deus. Pense se você quer viver para sempre, e é possível, se você fizer a vontade de Deus. Tudo passa, irmãos, que a gente possa se ater a coisas eternas e não a coisas temporais. Alguns estendem sua mão, outros, sabe, colocam a mão no seu coração. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Evangelho de Jesus, as boas novas de transformação e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos nós, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a Igreja do Senhor diz amém, amém. Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor. Todas as ideias, o Jesus que quebra todas as ideias.
Amém. Uma paz, querido, uma alegre, uma feliz. Até 19h30. Deus te abençoe. Amém.